Iniciando mais um podcast Coração Forte, dia 2 de setembro de 2024, e desta feita com um convidado muito especial. A gente, no mês passado, teve um congresso Norte e Nordeste de Cardiologia, e teve um simpósio dentro desse congresso, simpósio de hemodinâmica e cardiologia intervencionista, que abalou aqui as estruturas da medicina e da cardiologia amazonense, porque tivemos convidados de todo o Norte e Nordeste, também do Sul e Sudeste do país, e foi algo muito importante aqui para a nossa região. E o presidente de honra desse congresso nos honra com a sua presença aqui no podcast Coração Forte, e a gente vai falar aqui sobre diversas coisas, inclusive sobre cardiologia. Dr. Aristóteles de Alencar, cardiologista, decano da cardiologia amazonense, e meu amigo. Seja muito bem-vindo ao podcast Coração Forte, doutor Aristóteles. Muito obrigado, doutor Marcos Grangeiro. Muita gentileza sua, o convite. E dizer que o doutor Marcos representa o que nós temos de melhor na cardiologia do Amazonas. Poxa, que é isso. Principalmente no que se refere à hemodinâmica. É uma das referências no Brasil. Muito obrigado. E estou honrado com o seu convite. Eu é que me sinto honrado em ter a sua presença aqui nesse humilde podcast, o podcast Coração Forte, porque esse podcast, doutor Aristóteles, só para lhe situar aqui, é um podcast que a gente iniciou para tentar melhorar, estimular, motivar as pessoas a prevenir doença cardiovascular. Afinal de contas, a gente que está iniciando o setembro aqui, o famoso Setembro Vermelho, né? Setembro Vermelho, pessoal, para vocês terem uma ideia, é o setembro que a gente dedica à prevenção das doenças cardiovasculares. Por que prevenir? Por que falar de doença cardiovascular? Porque é a doença que mais mata no mundo todo. Manaus não é diferente, o Amazonas não é diferente. E a gente precisa chamar a atenção. Não é isso, doutor Aristóteles? O senhor que é um decano da nossa cardiologia, que é alguém muito empenhado há muitos anos, e eu observo a sua labuta, a sua luta, principalmente no sentido de prevenir e de acabar mesmo com o tabagismo, né? Porque o tabagismo, na história do tabagismo, a gente vê muita gente sucumbir a esse cigarro, né? A doença cardiovascular sendo manifesta após o ato de fumar, né? O que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Bem, Marcos, a propósito, dia 29 de agosto foi Dia Nacional de Combate ao Fumo. E nós comemoramos, é uma data pontual, né? Foi criada em 1986 pelo Ministério da Saúde e serve de alerta para a população brasileira como um todo. E o ano de 2024, o tema abordado foi tabagismo e gravidez. Ou seja, é o pior momento para um feto dentro do útero materno quando a mãe leva um cigarro à boca. Porque a nutrição do feto é pelo cordão umbilical. Então, quando a criança é bombardeada pela nicotina, pelas substâncias químicas, o coraçãozinho da criança acelera muito. Então, existe uma grande probabilidade no futuro essa criança ser cardiopata e ter morte súbita infantil, a mãe sofrer um aborto, ter descolamento prematuro de placenta, diversas... Feto de baixo peso. Baixo peso, problemas de otite, inflamação respiratória. Então, esse ano de 2024, o tema foi tabagismo na gravidez. Muito interessante esse tema. Mas em todos os anos nós temos o dia 29, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, diversos temas. Então, a propósito, a capital Manaus é uma das que apresentou, nesses últimos 10 anos, o menor índice de fumantes no Brasil. Isso deve-se ao trabalho do programa estadual, que é uma equipe muito empenhada, né? Agora está na Secretaria de Saúde, e o objetivo é prevenir, evitar principalmente que a criança prove o primeiro cigarro. E agora nós temos eu diria um termo um pouco forte, mas a praga do cigarro eletrônico. Exatamente. Antes de entrar na praga do cigarro eletrônico, eu quero compartilhar com os nossos ouvintes, telespectadores, webnautas,
uma história de num período em que eu era residente de cardiologia intervencionista. 20 anos atrás, eu sou escalado para fazer o exame de um paciente, entro na sala, só que a gente sempre via o nome do paciente, idade, etc. E aí eu vi lá o paciente 29 anos de idade. E aí eu logo pensei, provavelmente mais um paciente com CAT branco. CAT branco é aquele paciente que a gente vai fazer o exame e não tem obstruções nas artérias coronárias. Então, e não tem nenhuma doença valvar também, não tem doença na válvula do coração, não tem doença nas artérias coronárias. A gente chama isso de CAT branco. E eu, quando fiz a primeira injeção na coronária, o paciente já tinha doença na artéria principal do coração, no tronco da coronária esquerda e também na coronária direita, na sequência do estudo. E eu fiquei extremamente abismado e assustado com aquilo e perguntei para o paciente, fiz uma breve história clínica ali e ele disse que ele começou a fumar com 8 anos de idade. E aos 11 anos ele havia sido expulso de casa pelo pai para poder sustentar o seu vício. E foi criado na rua e teve todas as dificuldades e uma história dessa. Problema sério. Um problema sério, um problema social enorme. Então o cigarro é realmente uma praga e toda a luta que nós pudermos enfrentar e travar para diminuição de fato do tabagismo é de fato importante. E não diz respeito somente ao coração. 30% de todos os tipos de cânceres são relacionados ao cigarro. Exatamente. E o câncer de pulmão, especificamente, 90% dos cânceres de pulmão estão diretamente relacionados ao cigarro. Câncer de bexiga. Câncer renal. Tem muita coisa aí. Muita coisa. Então, mas o que é mais importante na questão da prevenção e da cessação do tabagismo? É falar para essa população que quando se cessa o tabagismo, 10 anos depois é como se a pessoa não tivesse fumado ou ele consegue ter uma depuração desse cigarro. Se ele cessar realmente o tabagismo, 10 anos depois ele tem um risco cardiovascular igual como a pessoa que não fumou. Isso. Então vale a pena parar de fumar. Vale a pena parar. O senhor citou aqui o cigarro eletrônico. Tem uma entidade chamada EVALI, que é a doença pulmonar relacionada ao cigarro eletrônico. Uma vez eu publiquei isso, tem uns 2 anos atrás, eu publiquei uma matéria sobre essa doença pulmonar relacionada ao cigarro eletrônico e fui bombardeado, impressionante isso, fui bombardeado com mensagens dizendo, falar sobre o cigarro comum vocês não falam, falar sobre comer gordura vocês não falam, falar sobre... Ou seja, me parecia uma mensagem de robôs tentando diminuir aquela mensagem que eu havia trazido para reduzir exatamente o cigarro eletrônico. Quais são os malefícios que o cigarro eletrônico pode trazer? E, doutor Aristóteles, o cigarro eletrônico é pior que o cigarro comum? Olha, doutor Marcos, o cigarro eletrônico ele surgiu como uma alternativa para o cigarro comum. Para cessação. Na realidade, os dois liberam nicotina. Só que o eletrônico libera muito mais. Ali ele tem uma bobina, uma bateria. Quando a pessoa puxa, liga o sistema, aquece a nicotina líquida e libera o aerosol, não é vapor, é aerosol, como se fosse um bom ar, aquele que penetra muito mais no pulmão. Então, de forma enganosa, a indústria do tabaco já está, vamos dizer assim, encolhida por tanta legislação contra o cigarro comum, que hoje, se você acender um cigarro, você nem pode acender cigarro hoje em restaurantes, em hospitais, nada, tudo é proibido. Então eles partiram para o eletrônico, que não tem a combustão do tabaco e não tem aquele cheiro. Agora... Pelo contrário, às vezes o cheiro é até agradável, perfumado, adocicado. Agora, por que isso? O fumante idoso, a metade morre, a outra metade adoece.
Então, a indústria do tabaco se preocupou. Quem vai substituir o meu cliente? Que morreu e que adoeceu? O jovem. Isso. Então, ele criou o cigarro eletrônico. Aí você vai nas escolas particulares, nas quais as crianças têm um poder aquisitivo um pouco maior, e você encontra no estojo de lápis cigarros eletrônicos em forma de pendrive, em forma de apontador, que os pais nem sabem que a criança está levando aquilo para a escola e fumando dentro do banheiro. Que praga. É a praga. É uma praga também. Praga, Bem, infelizmente a gente tem que deixar aqui uma mensagem, não somente para pais e mães, professores, mas a gente tem que deixar uma mensagem para a população em geral. O cigarro eletrônico não tem essa mágica de que se fumar o cigarro eletrônico vai parar de fumar. A pessoa acaba fumando os dois. Acaba fumando os dois, e outra coisa, muito mais maléfico, com um poder muito mais viciante do que o cigarro comum. O cigarro eletrônico vai trazer, inclusive, pelo seu adocicado, pelo sabor, pelas sensações, vai trazer mais vício para essa criança, e essa criança vai, quando chegar à adolescência, quando chegar a uma idade adulta, vai ter um pulmão comprometido, não é isso? Agora, falando em prevenção, não é só a questão da cessação do tabagismo, mas a gente também tem uma série de medidas que são medidas não farmacológicas, né? Que são medidas que a gente sempre reforça aqui no programa e no podcast Coração Forte, que é a prática de atividade física, a adoção de uma alimentação mais saudável, dormir bem, se abster do estresse é uma coisa difícil nos dias de hoje, né, doutor Aristóteles? E a gente falou muito a respeito disso no Congresso Norte-Nordeste, no Congresso Amazonense de Cardiologia. Me dê um apanhado aí do que o senhor achou do Congresso e me diga, nós sabemos, mas a população não sabe da importância que foi ter esse Congresso aqui na nossa capital, na Pátria das Águas, como eu disse na minha mensagem aqui a quem vinha nos visitar. Mas você foi homenageado no Congresso Não foi? Foi sim. O presidente de honra do Congresso? Fui presidente do Simpósio de Cardiologia Intervencionista. Dentro do Congresso Norte-Nordeste. E dentro do Congresso Norte-Nordeste. Isso foi uma honra e um prazer muito grande. Foi escolhido pelos seus pares. Muito obrigado. Obrigado pela sua indicação, inclusive. Agora, na minha condição presidente de honra, é porque quando você vai envelhecendo, você vai recebendo placa, né, homenagem, etc. e tal, mas eu não me abalo com isso. Na verdade, eu fico honrado. Né? Sim, tem que ficar. Teria milhares eu não diria, mas vários colegas que poderiam ter sido escolhidos como presidente de honra, mas fiquei muito honrado. O Congresso, ele trouxe colegas de toda a região Norte-Nordeste, principalmente. Agora, eles ficaram realmente encantados, não só com a natureza, não só com a hospitalidade, mas com o conteúdo que foi discutido no Congresso. De alta relevância. Foi alto nível e ficaram diversas mensagens. Principalmente, Marcos, em relação à prevenção. A prevenção das doenças cardiovasculares. Porque é tão simples prevenir uma doença. Se você deixar chegar ao extremo, se continuar fumando, colesterol alto, não trata a sua pressão, não trata o seu diabetes, você vai lá para o Francisca Mendes, cair nas mãos do doutor Marcos Grangeiro, fazer um cateterismo, e se tiver sorte, ou coloca um stent ou faz uma cirurgia cardíaca. Então, muita coisa pode ser feita para evitar isso aí. Sim, sim. Essa é a via final, né? Quando a gente pega o paciente lá já com a doença coronariana. Isso. Mas como é que a gente tem que prevenir? É muito comum, não sei se com o senhor é dessa forma, mas assim, é muito comum que pessoas que não me conhecem e a gente tem um amigo em comum que nos apresenta, a pessoa fala, ele é cardiologista, aí a pessoa fala assim, eu espero nunca precisar de você. E lê do engano, quando a gente acha que a gente só precisa do cardiologista quando está doente. O cardiologista atua fundamentalmente na prevenção cardiovascular. Isso. E a prevenção cardiovascular, às vezes, começa com uma consulta de rotina, com uma avaliação cardiovascular, com uma avaliação de um Doppler de carótidas, de um ecocardiograma, de um teste ergométrico, e às vezes você previne
fazendo um diagnóstico precoce de uma doença que pode evoluir e com um remédio ou com uma orientação você consegue trilhar esse paciente para um caminho melhor para cuidar do seu coração. E não precisa ter que pagar ou ter convênio. Você vai pelo SUS. Exato, tem planos de... você vai, tira uma consulta no SUS, exame simples, colesterol, açúcar, ureia, creatinina, Exato. Um eletrocardiograma de repouso, um raio-x de tórax. Você tem muitos dados para começar um bom tratamento, se for detectada alguma alteração. Exatamente. Não há necessidade de você ter um custo elevado. Às vezes o custo elevado é quando essa pessoa não fez esses exames. Não fez o dever de casa. E aí chega nesse momento com um infarto. Um quadro muito mais complicado. O custo muito maior quando a pessoa perde, inclusive, a vida. Esse é o custo maior, porque a doença cardiovascular mata e mata com um percentual muito grande. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar esses pacientes com um cuidado muito intenso. Inclusive, Marcos, eu trouxe um livro que eu escrevi. O livro chama-se Reclames Médicos na Manaus Antiga. Eu não sei se teria como... Vou mostrar aqui na câmera, aqui, olha. Pode mostrar nesse aqui, Felipe? Olha aí. Reclames Médicos na Manaus Antiga. Está à disposição onde esse livro? Não, esse livro já, inclusive, esgotou, foi pela Academia de Letras. O reclame, na realidade, na minha geração, era propaganda. Então, eu fiz uma retrospectiva das propagandas médicas do final do século XIX até a metade do século XX. Interessante. Então, nós não tínhamos doença do coração nessa época. Então, Manaus, no auge do período da borracha, teatro maravilhoso, prédios maravilhosos, o pessoal mandava lavar sua roupa em Paris, Sim. Não é isso? Os donos da borracha, etc. Por trás disso tudo, Marco, nós tínhamos blenorragia, que é a gonorreia, infecções, sífilis, tuberculose, malária, as doenças que matavam a população. Eram doenças mais temidas. Temidas, inclusive, a essa época não existiam vacinas, penicilina para tratar sífilis, não existia remédio para tratar tuberculose e não existia remédio para malária. Esses médicos faziam verdadeiros milagres. Sim. Né? Esses remédios que eu falei, eles surgiram depois da década de 40. Malária surgiu nos Estados Unidos, na Segunda Guerra, juntamente com remédio para tuberculose e a penicilina. Né? Mas houve uma inversão. As pessoas morriam dessas doenças no começo do século passado. Mas na década de 60, 70, inverteu. Advento da penicilina. Penicilina, vacina, etc. e tal. As doenças infecciosas diminuíram e as crônicas, né? Diabetes. Degenerativas, né? E doenças cardiovasculares aumentaram de uma forma assustadora. Então, é muito importante esse seu programa nesse aspecto da prevenção da doença cardiovascular. Exatamente. Porque hoje todo mundo toma vacina, faz seus preventivos, etc., mas esquece do coração. Isso é verdade. E quem vai para a consulta, geralmente, você sabe disso, são as mulheres. E os homens, quando vão, é porque as esposas, as companheiras, levam. É verdade. O homem, ele faz igual a avestruz, né? Mete a cabeça no buraco e fica com medo. A mulher não, ela faz o preventivo, ela faz a mamografia, ela tem uma rotina de saúde. O homem tem a síndrome do super-homem, né? Acha que pode tudo, que não fica doente. E aí acaba que ele adoece, às vezes, de forma aguda e a gente pega um paciente. Homens morrem mais do que mulheres por doenças cardiovasculares, até mais ou menos ali a quinta década, né? Que a mulher, inclusive, tem um fator hormonal protegendo contra a doença cardiovascular, notadamente a doença coronariana, mas depois eles meio que empatam. Também tem essa questão, da mulher do homem não procurar, né? Aí a gente tem um Novembro Azul, falando desses meses coloridos, né? A gente acabou de falar do Setembro Vermelho. Tem um Novembro Azul que é especificamente para a gente chamar a atenção do cuidado com os homens, né? E é isso que o senhor falou. Geralmente são as mulheres que levam os homens para consulta, né? Tanto que nas estatísticas você observa que existe mais viúvas do que viúvos. Exato. Ou seja, os homens morrem mais, porque se cuidam menos.
e fumam mais. Se arriscam mais também. Se arriscam mais. Entendeu? Se aborrecem mais. Você falou no início a questão da prevenção cardiovascular, de medidas não farmacológicas, né? Ou seja, medidas que não envolvam o uso de medicamentos. Isso. E eu chamaria a atenção aqui, doutor Marcos, para a questão da espiritualidade. Isso é fundamental. A espiritualidade não se refere à religião da pessoa. Isso. É o espírito, o seu modo de ser, de você encarar a vida, a empatia pelo próximo, né? Você tem que viver a vida de bem com você mesmo. Como é que eu diria? Conectado. Bem com você. Você tem que se sentir bem com você mesmo, para poder ajudar os outros. Então, uma pessoa raivosa, sentimentos ruins, que fica cuidando da vida, pessimista, fica cuidando da vida dos outros, essa pessoa adoece mais. Isso é verdade. E interessante porque existem vários trabalhos falando sobre espiritualidade e doença cardiovascular. Pessoas, por exemplo, que oram, que têm mais otimismo, que têm uma conexão mais, vamos dizer assim, próxima com o eterno, com Deus, que seja, elas são geralmente pessoas que encaram, inclusive, o processo da doença de uma maneira diferente. De uma maneira com mais otimismo, e geralmente se curam mais do que aquelas pessoas que têm um pessimismo, vamos dizer assim, aquela nuvem negra por cima, fala assim, só comigo, sou assim mesmo, eu sou um inválido, eu sou isso, aquilo. Geralmente essas pessoas realmente não evoluem com uma melhora. Então, às vezes, até mesmo uma abordagem psicoterapeuta é interessante para que essas pessoas possam avaliar qual é o gatilho que a fizeram assim, né? A tornaram assim. Melhorar a qualidade do sono. Isso é fundamental. Tem que dormir bem. Dormir bem é fundamental. E agora nós estamos passando por uma fase, eu diria, crítica em todo o Brasil, a questão da poluição. Poluição atmosférica absurda. Nós diríamos que são fatores de riscos antropogênicos, ou seja, é o homem que está causando isso. Então eu digo para o paciente, olha, vai fazer atividade física, vai lá no Parque do Idoso caminhar, ele não pode. Com essa fumaça toda? Com essa fumaça ele não pode. Com esse calor ele não pode. Verdade. Porque essas mudanças climáticas, você viu o Rio Grande do Sul, parece assim um negócio assim, de filme aquilo. Só o Rio Grande do Sul mesmo pegou o estado como um todo, não pegou o estado de vizinhos e liquidou o estado. O estado está numa situação precária em relação àquele excesso de chuva. Então, muita dessas alterações climáticas são causadas por comportamento inadequado do homem. Então, se você conviver com esse calor excessivo, é calor muito quente, você não pode sair para caminhar. Você pode desidratar. E quando você desidrata, você pode fazer trombose, porque o sangue concentra. Perfeito. Então, eu vejo, Marcos, por exemplo, Estrada do São Jorge. Estrada do São Jorge, de Djalma Batista, que tem um fluxo muito grande de carro. Ali tem uma poluição atmosférica muito grande de monóxido de carbono, que é o gás que sai da descarga do automóvel. E você vê pessoas correndo de roupa de atividade física, fazendo atividade física naquela área proibida. Respirando um ar não pode. Absolutamente impuro. Impuro. Porque quando você faz atividade, você inspira e joga oxigênio. O músculo está querendo oxigênio, não gás carbônico, né? Então, algumas coisas que têm que ser mudadas para que a sociedade como um todo tenha saúde. Inclusive ano passado, quando a gente também enfrentou esse problema da fumaça, eu acho que ano passado, inclusive, estava até numa escala aqui para Manaus até maior, porque a gente acordava e se abrisse a janela, entrava fumaça mesmo. Parece que a fumaça estava ali no quintal do vizinho. Mas não, era uma coisa assim absurda. Eu escrevi uma matéria sobre essa questão da poluição atmosférica, produzindo, inclusive, um aumento do risco cardiovascular. Porque há um processo inflamatório quando você inspira, e isso não é só pulmonar. Nós somos um ser indivisível, nós não somos só pulmões, mas também tem o coração, tem os rins, tem os vasos, que respondem
de uma maneira... basta a gente lembrar aqui do que aconteceu na Covid. Não é uma doença pulmonar, doença sistêmica. Sistêmica, vascular. E vascular, exatamente. Então, da mesma forma, quando nós inalamos, é uma porta de entrada para elementos que vão produzir uma resposta inflamatória que pode produzir, no final das contas, uma resposta vascular, produzindo uma trombose, produzindo um fechamento isquemia, de um vaso, né? Levando a infarto, trombose, tromboembolismo pulmonar, uma série de coisas que aumentam o risco cardiovascular. Então, quando há um clima como esse, com muita fumaça, o exercício está ao ar livre, a prática de atividade física ao ar livre está proscrita, ou seja, não deve ser realizada. A gente falou aqui sobre um livro do Dr. Aristóteles, Reclames Médicos na Manaus Antiga. O Dr. Aristóteles também é membro da Academia Amazonense de Letras e membro da Academia Amazonense de Medicina, não é isso, Dr. Aristóteles? O senhor é presidente atualmente da Academia Amazonense de Medicina? Doutora Kátia. Doutora Kátia Colseiro. Eu presido a Academia de Letras. E a gente tem uma outra obra aqui, Dr. Aristóteles, que eu gostaria de trazer ao conhecimento, esse mais recente. Inclusive, vou pedir para ele autografar aqui. E é um livro que eu achei muito interessante. Folheei aqui esse livro, Beleza Decifrada, Detalhes da Arte Antiga nos Monumentos do Largo de São Sebastião em torno. O consultório do Dr. Aristóteles é ali, no Largo São Sebastião. É talvez o consultório de melhor localização da cidade, porque aquele largo tem muita história, não tem, doutor Aristóteles? O que o senhor destaca? Eu queria que o senhor destacasse aqui 2 ou 3 fotografias e contasse um pouco da história dessas obras que o senhor tão bem colocou aqui nessa obra. O livro, na realidade, Marcos, como eu nasci naquela área, naquela mesma casa, é uma casa da família, e nós temos o Teatro Amazonas, nós temos ali, eu diria assim, em termos turísticos e diria... patrimoniais. Patrimônio artístico, nós temos ali o monumento da Praça São Sebastião, temos o Teatro Amazonas e a Igreja. São Sebastião. São 3 estruturas centenárias, né? A igreja mais antiga, na realidade é 1888, o monumento junto com o teatro em torno de 1900, e aquele monumento é considerado um dos monumentos mais bonitos do Brasil. Ele comemora a abertura dos portos do Rio Amazonas. Geralmente se confunde com a abertura dos portos de 1808 com Dom João VI. Não, esse monumento é a abertura dos portos do Rio Amazonas em 1867, Dom Pedro II. Então é um monumento de mármore e bronze. Aquilo veio tudo da Itália. Então você imagina, aquilo veio de barco, de navio, foi deixado lá no Ródoi, subiu Eduardo Ribeiro e montaram aquela estrutura. Não tinha guincho, não tinha aquela grua, não tinha nada. Aqui na corda e no... Né? Nas roldanas. Roldanas e sistema cordas, de roldanas. Então é um tempo áureo da borracha isso aqui, né? E nós temos o teatro, que é um templo de arte e cultura, e a Igreja São Sebastião, que é, talvez, hoje considerado, que tem o maior acervo pictórico. Talvez seja a igreja ou a própria, eu diria, estrutura turística, que tem o maior acervo pictórico de quadros e estátuas, eu diria... esculturas antigas que vieram da Europa. Então ali você passa mais de 1 hora, 2 horas contemplando, e nós temos que aprender a contemplar esse tipo de beleza. Faz bem. É verdade, isso é um patrimônio histórico, histórico e cultural da nossa cidade, e a gente tem que, sobretudo, preservar. Assim como a gente preserva a nossa saúde, a gente tem que preservar também o nosso patrimônio histórico, artístico e cultural. E a gente tem muita história, e a gente tem que passar isso para os nossos filhos, levá-los para visitar essas obras, ensinar a ele. Por isso que eu pedi que eu adquiri esse livro, para
ler com as crianças, mostrar para os meus filhos o quanto de valor tem, às vezes, ao nosso redor e a gente não presta atenção. Então, o senhor tem detalhes aí nesse livro que são detalhes riquíssimos, que abrilhantam e a gente ensina, aprende e ensina, né, para outras gerações. Muito interessante esse livro. Olha aqui, se você puder mostrar essa figura aqui, ó. Vamos ver se pega bem aqui, Felipe. Vamos ver. Olha só. Essa aqui é uma das figuras que fica na página 191. Ela mostra um monumento interessante. Simetria com o teatro. Com o teatro, né? Então ela tem não só com o teatro. O que eu descobri, se você colocar o seu celular, a bússola do celular, bem no centro desse monumento, aí eu observei que o teatro fica bem no centro dele. Aliás, o monumento está bem no centro do teatro. Eu fui lá para frente do teatro, é a mesma latitude, a mesma longitude. E eu fui ao Tribunal de Justiça atrás. Sim, atrás do Teatro Amazonas. É idêntico. E tive o trabalho na Beneficente Portuguesa, que é uma obra de arquitetura lindíssima. Também tem a mesma latitude e a mesma longitude. Ou seja, essas quatro obras arquitetônicas foram feitas numa mesma linha, Marco, por incrível que pareça. Aqui eu mostro no mapa essa linha. Agora, não existia drone, não existia elementos modernos de mensuração. Não existia Google Maps? Não, nada. Google Earth? Elemento de georreferenciamento eram mais arcaicos, vamos dizer assim. E mesmo assim eles fizeram esses 4 monumentos numa mesma linha. Alinhados. Agora que eu vi o mapa aqui. Parabéns por essa obra. Não esqueça, por favor, de me dedicar. Com certeza. Eu também comprei outros livros desse aqui, vou dedicar a um amigo também, que hoje faz aniversário, e vou levar ele, que ele também adora essa questão da nossa Manaus, do nosso Amazonas, das riquezas que nós temos aqui. Eu vou pedir para que o senhor dedique a ele também essa obra. Então, Aristóteles, aqui é muito interessante, é muito importante, tem muito assunto para a gente discutir, né? Tem muita conversa para a gente ter aqui sobre a cardiologia, sobre Manaus, sobre o Amazonas, sobre essas obras que o senhor tão bem executou aqui, né? E nesse momento a gente está tendo o Congresso Europeu de Cardiologia, né? O ESC. E a gente traz a cardiologia, ela é muito viva, ela é muito fluida. A gente não trata hoje como a gente tratava há 20 anos atrás. Isso é muito importante. Por isso a importância de ter congressos médicos aqui no Amazonas, para a gente também disseminar esse conhecimento, nas camadas de estudantes de medicina, acadêmicos de enfermagem, de fisioterapia, de educação física. Olha só que interessante. Antigamente, quando a gente falava no paciente infartado, o senhor deve ter pego essa época, os pacientes infartados chegavam no hospital e eles ficavam internados às vezes 1 mês, 2 meses, deitados na cama, sem poder fazer esforço, porque não sabia e não tinha nem o recurso da cinecoronariografia, do cateterismo, né? Então, às vezes, esses pacientes davam a sorte de sobreviver do infarto e talvez até do tromboembolismo venoso, quando a gente, às vezes, não tratava esses pacientes ou não prevenia um tromboembolismo. Mas, enfim, hoje mudou. Hoje, se a gente aborda um paciente na vigência do infarto agudo do miocárdio, a gente abre a artéria desse paciente e já tem, inclusive, alguns trabalhos demonstrando que se esse paciente foi atendido numa hora correta, num momento correto, num padrão ouro, primeiras 3 horas de infarto, e a gente abre uma artéria que não é uma principal, mas uma secundária, a gente tratou esse paciente e ele pode, inclusive, ir de alta no dia seguinte para casa, com alguns cuidados, algumas orientações, e segue a vida. Você falou num ponto. Eu me formei em 1978. Então, naquela época, nós não tínhamos
ecocardiograma. Não tinha nem ultrassom aqui em Manaus. Então, quais eram os instrumentos que o médico utilizava para fazer o diagnóstico? Conversa com o paciente, a história clínica, o estetoscópio. Ausculta. Para auscultar, uma radiografia e um eletrocardiograma. Aí, hoje você tem, por exemplo, que você está falando agora... Já era eletrocardiograma, não o vectorcardiograma. Não, era eletro. Eu me lembro que o doutor Oswaldo Said falou que um prefeito, à época que ele tratou de infarto, esse prefeito ficou um mês deitado. Era um prefeito que ele infartou, ele atendeu, e a recomendação é que o paciente ficasse 30 dias deitado, em repouso absoluto. Agora, o que você disse de abrir a artéria, porque é o seguinte, só para explicar, assim, ocorre a formação de um trombo na artéria, o sangue não passa mais, e eu faço uma comparação de um terreno. O terreno recebe uma irrigação de um igarapé, vamos supor. O igarapé chega ali, joga água naquele terreno, cresce a planta, etc. Se você cortar o igarapé, aquele terreno vai secar e as plantas vão morrer. É uma analogia do tecido cardíaco e uma artéria. Então você falou abrir a artéria, ou seja, fazer com que o sangue volte a circular naquele tecido. Isso, Marcos, significa dizer que houve uma diminuição expressiva da mortalidade por infarto do miocárdio. Verdade. Porque antigamente as pessoas morriam mais. Infarto era sinal de tinha que se despedir da família, porque ninguém sabe o que ia acontecer. Hoje não, como você disse, você faz o procedimento, 1 dia, 2 dias, o paciente está em casa. Então nós devemos aos avanços, né? Esses congressos, as pesquisas. E o médico, você sabe muito bem que você é desse tipo, tem que estar bem atualizado. Tem que estar bem atualizado. Atualizado para quê? O conhecimento dele chegue à ponta, chega ao paciente. Esteja transmitido, né? Exatamente. Aí você falou no Congresso Europeu. Hoje, pelo celular, você tem acesso online o que está ocorrendo agora em Londres, no Congresso Europeu. Antigamente era muito difícil. Então, por exemplo, quando eu estudava, eu queria pesquisar um determinado artigo. Eu ia na biblioteca e tinha um índice com todos os trabalhos publicados. Eu quero esse trabalho aqui. O trabalho chegava em Xerox 1 mês depois. Olha a diferença para hoje, que o estudo está sendo publicado esse mês, no mesmo momento está sendo apresentado no Congresso. No Congresso, e você aqui tem acesso. Você aqui tem acesso. Essa velocidade, né? Eu costumo dizer que assim, na cardiologia o ensino ele é compartilhado, ele é generoso e muito conhecimento e compartilhar esse conhecimento. Tem 2 páginas na internet, no Instagram, que eu gosto muito, porque são colegas que têm uma generosidade enorme nessa questão do compartilhamento do conhecimento. E é o Pedro Schwartzman com o seu Cardio Easy e também o pessoal da AFIA Cardio Papers, que inclusive estiveram aqui conosco também, aqui em Manaus, compartilhando conhecimento. Eles têm uma metodologia muito bacana de simplificar, né? De simplificar e discutir sempre o peso daquele resultado, daquele estudo, se é algo que realmente é interessante. Isso se vai mudar a prática clínica. Olha que interessante. Antigamente, por exemplo, a gente não prescrevia exercício resistido, musculação. Eu sou um entusiasta da musculação, eu gosto muito de musculação, sou um praticante da musculação e hoje, na diretriz de hipertensão, a gente tem o exercício resistido como uma das possibilidades para melhoria da pressão arterial dos pacientes. Certeza. Então, não é só mais a corrida, o exercício aeróbico, cardio que a gente fala, né? Eu já paguei meu cardio, já paguei o meu exercício de longa duração. Não, é o exercício resistido que tem um peso e uma importância muito grande hoje em dia para a prevenção cardiovascular, para a melhora da pressão arterial. Orixota, a gente está chegando aqui ao fim da nossa
da nossa entrevista, da nossa gravação aqui, do podcast Coração Forte. Eu queria agradecer a honra de tê-lo aqui. Tem muita informação que a gente nem conversou, mas certamente vai ter outra oportunidade de o senhor estar aqui e para compartilhar essas informações que são tão importantes, são tão interessantes, e a gente tem o prazer aqui de compartilhar com a nossa audiência. Queria que o senhor desse sua mensagem final aqui nessa câmera, para quem nos assiste. Fale o que o senhor tiver vontade de falar, e obrigado mais uma vez aqui pela sua presença no podcast Coração Forte. O Dr. Marcos Grangeiro, eu agradeço, sensibilizado, seu honroso convite, e reitero, Dr. Marcos pertence à nova geração dos cardiologistas amazonenses. Eu considero assim, Dr. Oswaldo Said, a primeira geração da moderna cardiologia, depois vem o Dr. José Wilson, que foi nosso professor, aí depois vem a minha geração, já tem outra geração, então você é da moderna geração. E eu sinto que a nossa cardiologia está entregue em boas mãos. Uma atitude como essa sua, de fazer um podcast, o Coração Forte, não é isso? Isso. Levar conhecimento às pessoas. Procurar atender no Francisca Mendes. Não é isso? Você atende lá no Francisco. Atender os pacientes do SUS. Levar o que tem de mais moderno na ponta da tecnologia para o ser humano. Salvar vidas. Isso deixa a comunidade amazonense muito feliz e muito tranquila por saber que a nossa especialidade tão querida, a cardiologia, está em tão boas mãos como as suas. Mais uma vez, obrigado, e coloco-me à disposição para quando você precisar. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras tão generosas e honrosas para mim. Eu sou um servo, um funcionário. Eu costumo dizer que o coração é o nosso rei, porque é o único órgão que tem coroa, são as coronárias. E eu sou um súdito desse rei que tem a nobre missão de limpar a sua coroa, limpar as coronárias. Então, doutor Aristóteles, eu que tenho a honra de recebê-lo aqui, o senhor que sempre foi um batalhador pela cardiologia amazonense, e se ela alcançou algum grau e algum degrau de importância, com certeza se deve ao senhor, ao Dr. José Wilson, ao Dr. Oswaldo Said, aqueles que vieram antes de nós e que trilharam e que, vamos dizer assim, fizeram a picada para que a gente pudesse caminhar e hoje tivesse tudo asfaltado, tudo bonitinho, para que a gente pudesse caminhar com mais tranquilidade. Hoje a cardiologia intervencionista, a cardiologia clínica, a ritmologia, a cirurgia cardiovascular, várias áreas da cardiologia no Amazonas estão no mesmo patamar de outras áreas, de áreas cardiológicas também do sul e sudeste do país. Hoje, o que nós discutimos aqui, por exemplo, na cardiologia intervencionista, foi do mais alto nível. Nós temos um colega que é gestor e diretor de um hospital lá no Rio de Janeiro, é amazonense, inclusive, e ele falou assim, olha, o que nós discutimos aqui foi o patamar, né, que a gente está discutindo lá fora, no âmbito internacional. Então, você pode confiar na cardiologia amazonense, você pode confiar no cardiologista Dr. Aristóteles Alencar e todos aqueles que vêm também após ele, porque nós estamos prestando um bom serviço. E, mais uma vez, falar que o Setembro Vermelho chama atenção para a gente prevenir doença cardiovascular. E é com o podcast Coração Forte que a gente também reforça essa ideia da prevenção através da prática de atividade física, de um melhor sono, de uma melhor alimentação e de práticas regulares para que a gente tenha uma melhor saúde cardiovascular. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês, pela honrosa audiência de todos vocês. Tenham um excelente dia e fiquem com Deus. Um abraço.